Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este que é o primeiro que gravamos após o início oficial da safra 23/24 aqui no Centro-Sul. E por esse motivo, o conteúdo de hoje será focado em trazer uma conjuntura econômica e tentar predizer o que esperar a respeito dos preços do setor durante todo esse ano de 2023 e início de 2024. Feito o disclaimer, roda a vinheta. Para começar, convém falar a respeito da excelente valorização do açúcar negociado no mercado internacional, o Nova York 11. Este que vem em aumentos consecutivos das últimas semanas, atualmente teve uma valorização relevante também nos seus contratos futuros, restantes ao longo de 2023. Isso transparece, em certa medida, a perspectiva dos agentes a respeito de uma possível valorização do açúcar durante todo o restante do presente ano. Os contratos que restam para todo o período da safra 23/24 presenciaram uma elevação de 6% na média da última semana para cá. Se considerarmos desde o último mês, essa valorização chega próximo dos 10%. Parte dessa elevação pode ser explicada por uma percepção de escassez do produto em relação à sua oferta no mercado mundial. Isso pode ser justificado, entre outras coisas, pela evolução da safra indiana, que vem apresentando resultados abaixo daquilo que era esperado. Até o momento, vale comentar, eles estão com uma queda na produção de aproximadamente 3% durante essa primeira metade de safra. Além disso, ao contrário do que esperávamos algumas semanas ou meses atrás, que quando a safra aqui no Brasil começasse, especificamente no Centro-Sul, o açúcar brasileiro chegaria ao mercado internacional e isso seria responsável pela redução dos seus preços. No entanto, começa a se formar uma condição na qual a super safra que devemos ter de grãos ao longo de 2023 cause uma interrupção nos portos e nas exportações das commodities brasileiras. Pode ser então que a produção açucareira, que também deve vir forte esse ano, seja interrompida e tenha dificuldades para alcançar o mercado internacional, uma vez que os nossos portos correm o risco de estarem congestionados com o alto fluxo da exportação de grãos. Esses fatores, quando combinados, resultam em um preço da commodity acima de 21 centavos por libra-peso durante todo o restante de 2023. Com relação a um outro aspecto macroeconômico que tem capacidade de influenciar diretamente nos preços negociados domesticamente, tivemos a taxa de câmbio e os seus movimentos antagônicos ao longo desse último mês. O primeiro trimestre do ano, encerrado agora no último dia 31 de março, contou com alguns atritos entre o presidente da República e o responsável pela política monetária do país. Essas tensões contribuíram para elevar o nível de incerteza e inflacionar as expectativas, especialmente da taxa de câmbio. Posteriormente, no início do mês de abril, foram apresentadas as diretrizes do novo arcabouço fiscal, que deve reger a política econômica durante todo o mandato do atual presidente. Isso acabou colocando um pouco de panos quentes nessa discussão e fez com que as expectativas da taxa de câmbio desacelerassem. Então, o que antes era representado por elevações graduais até março de 2024, agora apresenta uma trajetória mais estável, próximo de R$ 5,00 durante todo o período de safra. No mercado interno, esses movimentos devem se refletir numa valorização expressiva do açúcar VHP voltado à exportação. Seu indicador aqui para o estado de São Paulo deve acompanhar mais ou menos a valorização da commodity negociada internacionalmente, devendo apresentar ao longo da safra 23/24 um incremento de aproximadamente 16% no seu preço médio, em relação ao que nós tivemos na safra 22/23. Esses excelentes preços, vale reforçar, devem endossar uma boa participação do açúcar no mix de produção das usinas do setor. Caso tudo corra bem, com o crescimento esperado que devemos ter na moagem, algo em torno de 586 a 87 milhões de toneladas, podemos esperar talvez uma aproximação da quantidade de açúcar produzido no recorde em 2021 e 2022. Esse excelente nível de preços para o açúcar deve garantir uma boa participação do produto no mix de produção das usinas, talvez até chegando próximo do recorde de exportação de açúcar registrado algumas safras atrás. Entrando agora no mercado de combustíveis, vale ressaltar a cotação do petróleo, que também apresentou movimentos antagônicos ao longo desse último mês. De início, tivemos um forte arrefecimento nesse mercado, promovido pela preocupação acerca da saúde econômica global. Isso tudo pode ser representado no dia em que as ações do Banco Suíço caíram acima de 30%. Se recordarmos dos movimentos internacionais que aconteciam há um pouco menos de um mês atrás,
pairava sobre o mercado uma preocupação a respeito da saúde econômica global e o seu desempenho ao longo dos próximos anos. Tudo isso colocou em xeque a capacidade futura de demanda por combustíveis, o que fez o preço do petróleo cair sensivelmente. Durante um espaço de poucos dias, então, nós tivemos uma queda sensível nos preços de todos os contratos futuros sendo negociados no mercado. Mais recentemente, no entanto, devido à decisão de cortes na produção de países do Oriente Médio, essa curva futura voltou a crescer, com o barril de petróleo voltando a ser negociado próximo dos $85. Esses movimentos, quando avaliados em conjunto, trazem a perspectiva de que pouco mudou na curva futura do petróleo em relação àquilo que estimávamos há um mês atrás. Em contraste com os preços dos combustíveis aqui no mercado doméstico, eles tiveram fortes oscilações devido às mudanças na carga tributária, incidente tanto sobre a gasolina como sobre o etanol. Trazendo foco para os combustíveis negociados aqui no mercado doméstico, as mudanças na formação e determinação dos preços foram um pouco mais sensíveis. Após a decisão de retornar parcialmente com os impostos federais, tanto sobre a gasolina como sobre o etanol, agora nós teremos outra mudança tributária. Dessa vez, focada nos impostos estaduais. Com essa nova mudança, que deve passar a valer a partir do mês de junho, a taxa por ICMS será fixada em um valor por litro e deixará de depender dos preços futuros comercializados no mercado em cada um dos estados. Outra novidade é que a alíquota agora será única, ou seja, um mesmo valor para todos os estados, diferente de como era praticado anteriormente. Como essa nova alíquota, anunciada em R$ 1,22 por litro, refere-se a uma média de todos os estados do país, alguns verão a sua carga tributária reduzir, enquanto outros verão a sua carga tributária aumentar. É o caso do estado de São Paulo, por exemplo, que atualmente tem um valor de ICMS em torno de 95 centavos. Podemos esperar então que o efeito líquido para o estado represente um aumento dos preços dos combustíveis nos postos. E uma vez que o preço do etanol segue em grande parte uma função do preço da gasolina, podemos esperar também um aumento no preço recebido pela comercialização do biocombustível pelas usinas. Estimamos que somente esse efeito isolado referente à mudança no cálculo do ICMS represente um aumento em torno de 15 centavos no preço PVU do biocombustível. Nossas projeções agora apontam para um preço médio do produto em torno de R$ 2,82 o litro. Vale lembrar que continua agendado para o começo do mês de julho o retorno total dos impostos federais. Devemos ter então um segundo semestre de 2023 com os combustíveis relativamente mais caros. Para finalizar, falando a respeito do preço da matéria-prima do setor, podemos esperar uma combinação de todos esses fatores que devem movimentar tanto o açúcar como o etanol. Nossas projeções mais atualizadas, inclusive, apresentam um novo patamar nominal dos preços do quilo do ATR, que se antes era de R$ 1,17, agora é estimado em torno de R$ 1,25 para o fechamento da próxima safra. Para resumir esses efeitos, podemos atribuir essa valorização tanto ao bom momento de preços do açúcar do mercado internacional, como esse retorno e mudança nas tributações do etanol para o estado de São Paulo e também para todo o país. Então, por enquanto é isso. Não deixe de acompanhar o PSEG Consultoria em Projetos em todas as nossas redes sociais e fique atento a nossas atualizações, tanto dos indicadores da safra 23/24, como sobre os preços e o que está acontecendo com o setor. Até o próximo mês e um abraço.